Boa tarde a todos. Meu nome é Sandro Brandão e, juntamente com o professor Dr. Josiel Figueiredo, apresento o nosso trabalho sobre uso de técnicas de processamento de linguagem natural para identificação de similaridade de serviços públicos, que é parte da dissertação de mestrado sobre modelagem e implementação de sistema de recomendação de serviços públicos, personalizando o governo digital para o cidadão do estado de Mato Grosso, pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Profinit. Agradeço imensamente a oportunidade e a todos os espectadores dessa apresentação. Bem, toda a relação do governo com o cidadão está armazenada em grandes bases de dados. O elemento que dá sentido a esses dados para o cidadão é o serviço público, né? Ele é a essência da atividade pública no atendimento ao cidadão. E a própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela já enfatiza que a maneira com que os governos projetam e prestam serviço molda o seu relacionamento com os cidadãos e determina a eficiência das organizações do setor público no cumprimento das metas políticas. E é percebido que o fenômeno da transformação digital está acelerando a digitalização de diversos desses serviços, e a pandemia intensificou tanto a busca pelo cidadão a serviços e informações governamentais, quanto a administração pública na modelagem de novas políticas públicas para apoiar esse processo, né? E uma atenção especial sobre o que traz o Westermann na sua obra Liderando na Era Digital, quando eles falam que o âmago de toda transformação digital é transformar a experiência vivida pelo cidadão. Ou seja, essa corrida por digitalizar serviços e produzir informações, ela deve considerar como toda essa informação chegará e mudará a vida do cidadão, né? Esse cidadão que ele já precisa absorver toda a complexidade da entrega dos serviços pela administração pública, seja pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, nas esferas municipal, estadual, federal, enfim. Então, se a preocupação, então, com o cidadão, um desafio da administração pública será tratar essa abundância e o desconhecimento de informações para o cidadão. Ou seja, como que essa abundância de serviços e informações serão percebidas pelo cidadão? Ele conhece todos os conteúdos e serviços disponibilizados? Então, assim, o grande objetivo desse trabalho foi realizar um experimento para avaliar uma alternativa de oferta de serviços públicos ao cidadão, com base nos serviços públicos similares ao que ele normalmente já consome, utilizando uma abordagem de filtragem baseada em conteúdo, tendo como base a descrição dos serviços públicos disponibilizados e tratando o texto com técnicas de processamento de linguagem natural. Enfim, o sistema de recomendação ele já é uma combinação de algoritmos e técnicas computacionais para selecionar itens personalizados baseados em algum tipo de filtragem, né? É uma técnica aplicada na área de aprendizado de máquina e que, por sua vez, é um subcampo da inteligência artificial. E sistemas de recomendação eles já são aplicados em diversas áreas para recomendar filmes, aplicativos, empregos, músicas, entre outros. E hoje já somos grandes consumidores dessa tecnologia, das plataformas que comumente usamos no nosso dia a dia, Netflix, YouTube, Amazon, enfim. Essas plataformas, para produzir essa recomendação, elas tratam basicamente de alguns recursos, como o alvo da recomendação, o assunto a recomendar e a fonte desses dados. E nesse estudo, a administração pública, olhando para esse contexto, tem o cidadão como alvo, o serviço público como item e a interação do cidadão com os serviços como fonte de dados. E todo o fluxo do experimento está estruturado nessas etapas, né? O texto básico dos serviços públicos, ele passa por um processo de pré-processamento desses dados, que em seguida um processo de vetorização, né, para transformar todo esse conteúdo texto em uma linguagem que a máquina possa entender. Aplicamos algoritmos de similaridade, né, para encontrar similaridade entre esses dados e, enfim, as recomendações que serão realizadas para o cidadão. Bem, nessa primeira etapa, os textos, né, para esse experimento foi preparada uma base de dados com basicamente 71 serviços ofertados para o cidadão, coletados aí de diversos portais, né, e serviços diferentes na área de educação, saúde, segurança pública, trânsito, jurídico, meio ambiente, enfim, de diversas áreas, né? E ele tem basicamente essas características: um identificador, né, o nome do serviço público,
a área de negócio onde, né, aquele serviço é aplicado e uma descrição, né, um conteúdo textual explicando e colocando o objetivo daquele serviço público. E o grande desafio, então, aqui foi utilizar, fazer o tratamento sobre esses dados, porque a gente está falando basicamente de dados textuais, né? E para a gente conseguir identificar similaridades, fazer vetorização para uma linguagem que a máquina possa trabalhar, os algoritmos possam trabalhar, foi feito um grande trabalho de tratamento de dados, desses dados. Bem, então, o grande para transformar esse texto original do serviço num texto que a gente chamou aqui de higienizado, ou seja, limpo, né, foram utilizadas algumas técnicas de processamento de linguagem natural, né, que é um campo da computação que é basicamente ali entre a inteligência artificial e a linguística, né, como, por exemplo, para transformar, primeiro, uma etapa de tokenização, que foi separar todas essas palavras, todo o texto, né, cada palavra como um token. Depois nós passamos por um processo de colocar tudo em minúsculo, removemos palavras de parada, né, as stop words, palavras que não fazem muito, que não tem muita relevância para o contexto, remoção de palavras específicas, radicalização de palavras, ou seja, trazer ela, né, a lematização, trazer para a raiz todas as palavras, principalmente os verbos, né, remoção de palavras curtas, remoção de pontuações, concatenação, joins, né, após a limpeza, enfim. Então todo esse processo foi utilizado para poder fazer a higienização dos dados. Então, assim, todos, resumindo, então, de um texto original do serviço, os dados textuais foram concatenados e então passaram por um tratamento de mineração e limpeza, né? E o texto final tem maior precisão, porque ele desconsidera as estruturas que poderiam influenciar negativamente na avaliação de similaridade, né? As preposições, os artigos, enfim, algumas palavras que elas ocorrem muito dentro de um texto e que poderia criar um viés diferente na busca dessa similaridade. Bom, então a gente pode, analisando os dados na etapa desse processamento de texto, a gente percebeu uma diminuição na média de palavras por serviço, né, uma média de 59 palavras foi para 36, porque foram retiradas essas palavras desnecessárias, né, e podemos perceber que antes da higienização, pelo gráfico aqui, que a maioria dos textos tinham até 100 palavras, né? E após a higienização, a maioria tem até 60 palavras, justamente porque foi feito esse enxugamento com a retirada de algumas palavras que não eram necessárias para o contexto. Analisando as palavras mais usadas, percebemos que antes da limpeza, a maioria são preposições ou palavras comuns que não fazem sentido para o modelo matemático, né? E aí, após a limpeza, percebe-se uma maior coerência nas palavras mais utilizadas pelo modelo. A mesma análise foi feita para tratar os bigramas e os trigramas também, que a gente percebe também um bom ajuste no texto a ser trabalhado após essa higienização, né? A gente pode perceber que as palavras, tanto os bigramas, os trigramas, né, que não tem aqui, mas a gente pode perceber que tem uma maior coerência na hora de se utilizar. Bem, a fase seguinte de vetorização e similaridade, no método adotado, um documento, que é o texto do serviço, né, após toda aquela etapa de pré-processamento, ele é representado como um vetor de alta dimensão de recursos de palavras com pesos apropriados. E nosso experimento, o TF-DF, foi usado como uma estratégia de ponderação, que aí o TF-DF, que ele trabalha com onde as palavras que aparecem com frequência em um determinado documento, mas são raras em toda a coleção, geralmente recebem grandes pesos. Assim, cada descrição sobre um serviço, né, um documento, é representado por um vetor de valor de pesos, né, no TF-DF. E em seguida, a similaridade entre esses documentos, então, foi traduzida em distância de cosseno entre vetores e assume valores entre 0, onde você tem duplicatas perfeitas, e 1,
quando documentos são totalmente diferentes. Então, dentro dessa escala de 0 a 1, quando a gente coloca no espaço vetorial os dois documentos, né, ou seja, os dois textos sobre os serviços, a gente consegue encontrar o ângulo aí da distância entre cosseno para saber a similaridade que um serviço tem com o outro. Então, todo esse desenvolvimento foi realizado na linguagem Python com a biblioteca scikit-learn, né? Então, a gente fez todo esse processo para poder primeiro fazer a limpeza, a vetorização e o cálculo de similaridade com similaridade de cosseno. Bem, e a última etapa, que é a recomendação propriamente dita, onde o cidadão que acessa e consome o serviço de, por exemplo, consulta médica, o modelo reconhece a relevância e busca serviços similares, como, por exemplo, de teleconsulta ou serviço de consulta de medicamento. Então, baseado na similaridade, que ela pode ser maior ou menor entre esses serviços, de acordo com o texto que define esse serviço, assim a gente consegue identificar com o TF-DF e a similaridade do cosseno o quão similar um texto é do outro. Ou seja, se são similares, automaticamente tem uma relação muito forte, tem uma relevância muito forte ao serviço, entre os serviços. E neste caso, por exemplo, o serviço de teleconsulta médica e consulta medicamento poderia ser recomendado ao cidadão, porque é um serviço que tem uma forte correlação com o serviço que ele normalmente utiliza, né? E a última etapa desse experimento, a gente consegue perceber a recomendação de serviços, baseada em conteúdo, ela faz parte de um grande experimento de um modelo maior que utiliza uma abordagem híbrida, onde a filtragem baseada em conteúdo é uma parte só, onde podemos visualizar um carrossel de recomendações com abordagens diferentes de sugestão de serviços. Então, no modelo maior que foi feito na dissertação, o modelo baseado em conteúdo ele tem toda essa especialização que foi tratada, mas outras filtragens também foram utilizadas numa grande abordagem híbrida, onde a gente misturou todas essas recomendações para poder apresentar esse carrossel de opções, de soluções de recomendação de serviços públicos para o cidadão. Enfim, essa abordagem proativa, ela pode ser um modelo de grande impacto positivo das ações de governo na oferta de serviços públicos, inclusive sendo um mecanismo de caráter personalizado, porque ele é baseado nos gostos e relevâncias para um determinado, porque um cidadão específico consome. Então, baseado no que ele consome, outros serviços similares podem ser ofertados para ele, utilizando o experimento que foi realizado. E o resultado do experimento, ele demonstrou essa correlação entre os conteúdos textuais de serviços com propósitos muito relacionados, né? E a técnica de processamento de linguagem natural, as técnicas, né, todas, elas foram fundamentais para permitir mais precisão no cálculo dessas similaridades, apoiando principalmente na retirada de palavras desnecessárias e que poderiam realmente encaminhar o modelo para um cálculo muito diferente, né? Ele poderia buscar similaridades em conteúdo rico, conteúdo principal que não faz relação totalmente muito grande de um serviço com o outro, né? Um ponto que foi muito importante foi em relação à novidade proporcionada pela recomendação, que ela poderia, a gente sugere que ela pode apresentar uma experiência diferenciada ao cidadão no ambiente de governo digital, onde ele já tem uma sobrecarga de opções. Então, uma novidade, ele recebendo uma recomendação, ele pode descartar isso, mas o modelo, entendendo o comportamento do cidadão ao acessar um determinado serviço e buscar serviços similares para ele, baseado no gosto que ele tem, principalmente naquele serviço que ele mais acessa, né? E o uso de sistema de recomendação na administração pública também ele é pouco explorado, e tornando-se uma excelente oportunidade para gestores públicos
trabalhar com esses algoritmos, né? E uma observação para não tornar os resultados um efeito bolha, ou seja, para ele ficar recebendo só recomendação sobre só aquele tipo de item que ele mais gosta, né? Onde o cidadão ele pode ter a opção de conhecer outras opções, seria justamente trabalhando uma abordagem híbrida, né? Apresentando recomendações de outros tipos de filtragem, como a colaborativa, a filtragem demográfica, enfim, outras opções que poderiam, assim como foi tratada no projeto maior da dissertação. Em relação e justamente isso nos leva a uma perspectiva de futuro de implementação desse modelo com essas outras abordagens, né? E a efetivação do experimento em ambiente de produção com a finalização do projeto de carta de serviço do governo do Mato Grosso agora, ainda em 2021. Né? Claro, relacionar o conteúdo do serviço com o conteúdo do perfil do cidadão também é uma opção. Quando a gente trabalha com similaridade de texto, eu posso ter o perfil do cidadão, eu posso ter o perfil do serviço, eu posso ter o perfil de outros tipos de informações dentro da administração pública e encontrar similaridade entre esse conteúdo e melhorar a oferta, né, as recomendações, sugestões de serviços ou outro tipo de informação, como, por exemplo, uma notícia. Né? Então, eu posso apresentar uma notícia que o governo produziu, porque tem uma similaridade muito forte com o conteúdo de um serviço que ele normalmente acessa. Um cidadão que acessa, por exemplo, muito serviço de trânsito, de PVA, de transferência de veículo. Então, se é uma notícia que tem similaridade com esse conteúdo, que ele acessa muito, ou seja, tem relevância para ele, a gente pode fazer essa correlação e apresentar também uma notícia para esse cidadão. Então, aqui a gente tem as referências que foram utilizadas no conteúdo dessa apresentação, né? E antes de finalizar, uma frase, eu finalizo com uma frase do presidente da Amazon, que para mim resume muito a visão de experiência, de personalização e que me fez refletir muito nesse estudo. Quando ele disse que se eu tiver 3 milhões de clientes na web, deveria ter 3 milhões de lojas na web. E parafraseando, eu fiz a devida adaptação para a nossa realidade. Né? Se existem 3 milhões de cidadãos a atender, deveriam ter 3 milhões de atendentes no governo. Então, eu finalizo agradecendo muito a todos. Estamos à disposição para trocar mais ideias, experiências, para discutir também a abordagem híbrida, que tem um contexto muito maior que foi trabalhado na dissertação. Então, agradeço e estão sempre à disposição. Obrigado.